Boa tarde a todos. Estamos hoje reunidos, Nós todos aqui, eu, vocês aí desse lado, e a espiritualidade amiga aqui nos amparando a todos, para que nós possamos fazer o estudo do livro Céu e Inferno. E hoje vamos falar do dogma das penas eternas, Mas antes vamos elevar os nossos pensamentos, unir os nossos corações, pedir ajuda, amparo do alto, que nos envolva, que fale por nossa boca, para que nós possamos levar a mensagem que Jesus nos trouxe, que a doutrina espírita reforçou, explicou, esclareceu, para que todos nós possamos entender as leis de Deus, as leis eternas de Deus. Deus é bom, Deus é magnânimo, Deus é misericordioso, e tudo isso infinitamente. Senhor Deus, Pai Todo-Poderoso, nos envolva nessa tarde, a todos nós, para que possamos fazer um estudo do livro da doutrina espírita, o Céu e o Inferno. Muito obrigado, Senhor, por essa oportunidade de trabalho. Que assim seja, graças a Deus. Então, nós vamos falar do dogma das penas eternas, que está no nosso livro Céu e Inferno. E as penas eternas, chamado dogma, por quê? Porque é uma coisa totalmente sem expressão na verdade, Se nós temos dentro do planeta, dentro da realidade do nosso planeta, da natureza, que tudo se renova, tudo se refaz, nada termina, A maior criação de Deus, que é o Espírito imortal, que somos nós, não poderia ser diferente, E sendo a justiça de Deus perfeita, como nós todos sabemos, sendo Deus perfeito, sua justiça é perfeita, sua misericórdia é perfeita, o seu amor é perfeito. Então as penas eternas, elas perdem totalmente o sentido diante de um amor perfeito, de uma misericórdia perfeita, Onde estaria essa justiça infalível se nós tivéssemos que, por qualquer erro, ou melhor dizendo, por quanto tempo nós errássemos, ter que viver uma pena eterna? Às vezes eu penso, as pessoas já não param para imaginar o que é pena eterna, o que é eternidade. Eternidade é alguma coisa que não acaba, é alguma coisa que não tem fim. Então vamos imaginar que alguém cometa um crime por 100 anos. Vamos imaginar que nós ainda não temos condições de vida de cometer crimes por 100 anos, mas vamos imaginar apenas que isso fosse possível. E essa pessoa fosse condenada à pena eterna. O que são 100 anos diante da eternidade? Onde estaria a justiça perfeita diante de um castigo de tal crueldade? Onde estaria o amor perfeito diante dessa falta total de amor com uma pena injusta dessa? É simples, é quase matemático. É totalmente impossível, diante de um amor como o amor de Deus, até difícil da gente entender como é que esse amor funciona, porque nosso amor ainda é muito falho diante dessa realidade divina. Mas nós mesmos vamos esquecer por um instante Deus, vamos nos colocar no lugar desse juiz. Quem que pode se considerar uma pessoa digna, boa, honesta, que vai julgar correto que uma pessoa deva ficar uma eternidade pagando um crime cometido em poucos anos? Onde é o progresso desse espírito? Como progredir? Como confiar num Deus que sabe que nós somos imperfeitos,
que nos criou, que nos conhece a fundo. Cada pensamento, cada ação, as nossas dificuldades, todas Ele conhece. Ele nos criou. Ele sabe do que nós somos capazes, dentro da evolução de cada um. Deus não tem dúvida sobre isso. Como nós admitiríamos, nós, como juízes, dar uma pena tão cruel quanto essa a qualquer criminoso da terra? Como associar essa ideia das penas eternas ao arrependimento? Como existir arrependimento diante desse dogma, dessa fatalidade cruel? É impossível que uma mente meramente inteligente, ou um homem, por muito menos, bom que ele seja, a nossa bondade não chega nem aos pés da bondade de Deus. E nós lutamos dentro da justiça terrena para que as penas dos criminosos aqui julgados sejam justas, de acordo com o crime realizado. É a luta da sociedade por justiça. Porque no momento em que nós estivermos buscando essa justiça, nós vamos querer que isso seja relevante. Nós vamos querer ter uma pena compatível com o erro que nós tenhamos cometido. Então, como podemos aceitar que para outros irmãos que cometeram crimes que, na nossa visão, são piores do que os nossos, eles tenham que viver uma pena eterna de sofrimento e de perdição? É absolutamente incompatível com a justiça, é incompatível com o amor, é incompatível. Então não há muito o que a gente deve pensar, é quase lógico essa realidade, não é? É quase lógico, a gente tem que pensar isso, usar um pouco da lógica, do raciocínio, do discernimento, não é? Vamos ver aqui o caso que o livro nos traz. Vamos ver Paulo de Tarso. Como é que Paulo de Tarso, que cometeu crimes, que perseguia os cristãos, como é que, se ele fosse desencarnar naquele momento, e ele fosse condenado a uma pena eterna? Mas ele, às portas de Damasco, quando ele vê Jesus, ele faz toda uma mudança. Ele vem o arrependimento e o entendimento do que era esperado dele. E ele se transforma completamente. E quando ele desencarna, após um trabalho extraordinário dentro do cristianismo, de esclarecimento, com suas cartas, com seu exemplo, com seu trabalho, ele então alcança, uma posição no mundo espiritual, ele alcança um mundo melhor. Como ele faria isso se ele não tivesse tido a oportunidade de se arrepender, de se modificar? Muitas pessoas dizem, mas recebeu a graça. Sim, mas Paulo de Tarso, que era filho de Deus, assim como eu, assim como vocês, assim como todos nós. Não existem privilégios, não existem privilegiados na obra de Deus. Todos nós somos criados simples e ignorantes, com a oportunidade de crescimento, de aprendizado, não é? Todos nós. Nós podemos estar hoje numa posição inferior a outros, nós estamos, e estamos também numa posição superior, de maneira moral, naturalmente, a outros que ainda estão lá atrás. Mas todos no mesmo caminho, com as mesmas possibilidades. A todos é dado. Se eu preciso aprender como valorizar alguma coisa, essa coisa me é tirada numa encarnação, para que quando ela me for dada, eu saiba exatamente o valor dela e como utilizá-la com sabedoria. Como vou aprender se não caminhar nesse caminho com amor, com justiça? Como vou crer num Deus que pratica uma justiça cruel como as penas eternas?
Vamos ponderar, não é? Vamos ponderar. Um jovem que comete um crime por 20 anos e é morto. O que são 20 anos? O que são 20 anos diante da eternidade? Como julgar um jovem de 20 anos que nem admitiu, nem aprendeu nada da vida ainda? Praticamente uma criança. Que muitas vezes nasceu numa situação sem regalias, difíceis. Viveu uma vida de desrespeito. Como julgar essa pessoa? Como condená-la dessa maneira? Não. Deus é amor. Deus é justiça e Deus é misericórdias perfeitas. Por isso a doutrina nos traz a ideia magnífica da reencarnação. Que só através da reencarnação que nós vamos poder fazer essa evolução. A cada momento que nós tenhamos a vida terrena, é um aprendizado. Mesmo quando desencarnamos, estamos na erraticidade, continuamos estudando, continuamos trabalhando e continuamos evoluindo. Olha como a justiça de Deus é fantástica. Não é? É magnânima, é de amor. Deus tem filhos muito queridos, nos criou para a perfeição. É a única fatalidade do espírito, é alcançar a perfeição. E nós vamos alcançar esta perfeição, porque é da vontade do Senhor, e a vontade de Deus é aquela que vai se realizar realmente. Então, quando nós... e uma outra coisa que me ocorreu. Imaginemos um espírito que é convencido das penas eternas. Ele é convencido, ele acredita. E quando ele desencarna, por conta de muitos enganos, que ele de repente achou que nem eram essas coisas todas e eram, ele se encontra numa situação difícil. Imaginemos o sofrimento desse espírito que acredita nas penas eternas, quando ele está naquele momento de sofrimento, em que ele imagina que aquilo nunca vai acabar. Imaginemos isso. Imaginemos isso para os nossos entes queridos, para a gente poder sentir realmente o que isso significa. Então a gente tem que ter muito cuidado com aquilo que a gente... Porque nós somos responsáveis pelo que nós acreditamos e somos responsáveis pelas ideias que colocamos na cabeça dos outros. Então, quando nós falarmos com outras pessoas, vamos dizer, vamos conversar, dizer, meu irmão, vamos pensar junto. Você não está vendo que isso é uma coisa muito cruel, que isso não é justo? Não é? A gente não sabe o que nos espera, a gente não sabe o que espera o outro. Então, sempre procurar levar o esclarecimento, para que essa pessoa fique com aquilo, mesmo que ela diga para você que ela não acredita, num certo momento na vida aquilo vai vir na mente dela. Vai criar uma curiosidade, é uma maneira da gente ajudar. Então Deus, de maneira nenhuma, poderia permitir um crime hediondo desses, como julgar e condenar alguém sem condição nenhuma de se melhorar, de se arrepender, né? Isso não existe, absolutamente. A doutrina espírita, ela é muito clara sobre isso, nos traz, né, dentro do seu livro Céu e Inferno, nas penas eternas, é um estudo muito interessante, né? Então, que nós possamos adquirir o conhecimento, trazer para nós. O conhecimento não nos tira do sofrimento, mas nos tira do desespero. Daquela dor a gente vai passar na vida, vamos ter sim as nossas dores. Podemos até desencarnar e ter alguma dificuldade do outro lado. Mas nós sabemos, com a certeza de que aquilo é passageiro, de que aquilo tem objetivo, tem razão de ser,
de que é justo, mas que virá, com certeza, um fim que nos será permitido refazer, reaprender, não é? Através da reencarnação. Que nós tenhamos isso em mente e não guardemos em nossa mente, em nossos corações, esse temor que não é fundado de maneira nenhuma, não é? Então nós temos o exemplo do Paulo de Tarso, que eu acabei de falar. Temos o exemplo de Santo Agostinho também, não é? Que foi um homem que, segundo ele, cometeu todo tipo de descuido, né? Tinha muitas dificuldades, mas quando encontrou a religião, quando ele encontrou Deus, dentro da sua religião, ele era católico, ele fez essa transformação íntima, verdadeira, né? E também caminhou após o desencarne numa situação muito melhor, muito, né, melhor do que se ele houvesse desencarnado antes dessa conversão. Então foi dado a ele também essa oportunidade. E a oportunidade de modificar-se, de se transformar, de se melhorar, nos é dada todos os dias, dentro da nossa família, na rua, no trabalho, na nossa religião, em todo convívio social que nós tenhamos, nos é dado neste convívio, nesse relacionamento com outros irmãos, nos é dado sempre a oportunidade de nós fazermos esse crescimento espiritual, de compreensão, de perdão, de suportar. Muita gente fala, mas não estamos amando ainda, eu ainda estou suportando. Então suporte. O amor começa lá, em suportar. Ninguém aprende a amar assim, 1, 2, 3 e já não existe. Então, que a gente possa construir um porvir melhor para todos nós, através de ações que nos são ofertadas. Entender o outro como nós gostaríamos de ser entendidos. Mas não julgar o outro como nós gostaríamos de não sermos julgados. Olha as oportunidades aí. Trabalhar na caridade, que é um plano extraordinário, porque ela é um leque imenso de possibilidades, porque todas as ações feitas com a visão do amor, com a boa vontade, com esforço, com dedicação, tudo isso é caridade. Olha as oportunidades todas aí, para que a gente possa aproveitar. Nós estamos hoje vivendo um momento em que estar junto do outro está difícil, mas nós temos agora esta tecnologia extraordinária, onde estou podendo conversar com vocês, sem precisar contaminar ninguém, não é mesmo? Nem ser contaminado por uma doença que veio nos ensinar, que veio frear uma humanidade que estava assim, né, se perdendo. Olha o amor de Deus. Olha o amor de Deus, a misericórdia. Está difícil? Está difícil. Está impossível? Não. Não. Nós temos muitos meios, né? Ainda com essa dificuldade, nós temos muitos meios de continuar praticando a caridade. Com nós mesmos. Aceitando, abençoando, dizendo, Senhor, tudo bem, eu estou entendendo. Tudo bem. Vamos aguentar, vamos continuar pedindo pela humanidade, vamos continuar pedindo pela nossa casa espírita, pelos nossos irmãos, né, políticos que estão aí também na sua luta, né? Uns acertando, outros errando, como todos nós. Como todos nós. Com essa certeza do amor de Deus, que nada está largado, o navio não está desorientado não, gente, está tudo certinho. O leme está seguro na mão de Jesus, ele sabe muito bem o que ele está fazendo.
Então vamos também nos lembrar disso, que nós somos abençoados todos os dias. Abençoamos o próximo também. Que a gente possa se lembrar disso, para construirmos uma realidade espiritual para nós, para o planeta, para a humanidade. Cada um de nós é importante. Deus nos ama, não existem penas eternas, mas vamos fazer por onde também, não é? Buscar uma realidade melhor para nós no futuro. Não só no nosso desencarne, mas também na vida espiritual e no retorno à vida material. Tudo isso é construção nossa. E se nós não tivéssemos responsabilidade, se não fosse dado a nós os méritos, né? E os deméritos também das nossas ações, viu como não pode ter pena eterna? Se nós somos responsáveis, se nós temos a responsabilidade de nos modificar, de nos melhorarmos, como é que a gente vai fazer isso condenado pela eternidade? Totalmente sem lógica. Muitas vezes a realidade espiritual nos foge, muitas coisas espirituais nos fogem à compreensão. O fato da gente não entender completamente não significa que não existe, que não é real. Só significa que eu ainda não tenho uma capacidade mental, moral, espiritual de compreender exatamente. Né? Eu, por exemplo, tenho muita dificuldade com exatas, né? Matemática, física, isso aí para mim é chinês. Mas não significa que não seja real. Eu não entendo, mas quem entende, e eu vejo os efeitos da utilização dessas matérias. Assim é Deus. A gente vê todos os efeitos do amor de Deus, da misericórdia de Deus. A gente pode não entender tudo, né? Toda a justiça de Deus a gente pode não entender. Até mesmo nós espíritas, que temos conhecimento de causa e efeito, tudo isso, mas o detalhezinho assim mesmo a gente nos escapa. E é bom que seja assim, porque o pouco que a gente sabe, a gente já às vezes se acha demais, né? Então é bom que a gente caminhe também devagar, né? Para que eu mereça mais, eu tenho que fazer por merecer, né? Então assim nós vamos continuar caminhando, aprendendo, evoluindo mesmo. O texto nos traz questões que eu achei assim bastante relevantes, que ele diz assim, é agora que eu vou ler o nosso estudo. Bom, o dogma da eternidade absoluta das penas é, portanto, inconciliável com o progresso da alma. Como é que a alma vai progredir se vai ficar lá na pena eterna? Sem jeito. Visto que ele oporia um obstáculo invencível. Realmente, como vai ter um progresso se você não pode sair do lugar lá onde você foi colocado? Não tem como, né? Esses dois princípios se anulam forçosamente um ao outro. Quer dizer, o progresso da alma e a pena eterna são diametralmente opostos, né? Qual dos dois existe? A lei do progresso é patente, não é uma teoria. É um fato contestado pela experiência. É uma lei natural. O progresso é uma lei natural, uma lei divina. E que não se pode conciliar com a outra, com a pena eterna. É que a outra não existe. Simples assim, não existe. Se o dogma da eternidade das penas fosse uma verdade, Santo Agostinho, São Paulo e muitos outros, né? Muitos outros jamais teriam visto o céu, se tivessem morrido antes do progresso que os levou à conversão, conforme a gente já conversou, não é mesmo? Dizem que alguns são resultado da graça que lhe foi concedida, não é? E pela qual eles foram tocados, como se nós não fôssemos tocados todos os dias. Eles observaram isso, nós é que precisamos observar, que nós somos tocados todos os dias pela graça divina, todos os dias. Mas aqui trata-se de um jogo de palavras, né?
Se fizeram mal e mais tarde o bem, é porque se tornaram melhores. Logo, progrediram. Não progrediram? Deus lhe teria então, por um favor especial, concedido a graça de se corrigirem? Um favor especial, Deus? Por que a eles e não aos outros? É sempre a doutrina dos privilégios. E para Deus não existem privilegiados. Somos todos iguais. Não é mesmo? Isso que nós temos que ter em mente, nós temos que ter essa certeza absoluta. A eles foram concedidos graça. E nós temos graça todos os dias. Quando acordamos, recebemos a graça de estarmos aqui ainda, com a oportunidade de nos modificarmos, né? Quando trabalhamos, temos a oportunidade de nos sustentar materialmente, para que não possamos ser um peso para a sociedade, né? Quando nós adoecemos, nós estamos recebendo uma graça para dar uma parada e uma reflexão. Quando nós recuperamos a nossa saúde, mais graça ainda nos damos, porque saímos mais fortalecidos. Todos os momentos, né, quando temos nossos filhos, né, olha, isso é uma graça maravilhosa. Muita gente pode pensar, mas tem aqueles filhos difíceis, né? Mais graça ainda nós estamos tendo, né, de nos recuperar corações e almas que nós perdemos pelo caminho, que nos são concedidos pela misericórdia de Deus. Quando temos encontrar uma religião que nos esclarece, como a religião espírita, olha que graça maravilhosa nessa, que graça que nos fortalece em todos os momentos da nossa vida, seja nos momentos tristes, nos momentos de felicidade, não importa. A doutrina nos esclarece, é uma graça constante em nossas vidas. Nós não temos desculpas da ignorância. Nós sabemos e temos que agradecer a Deus, porque muitos ainda vivem na ignorância, muito ainda existe esse desespero. Quantos se matam porque não entendem a justiça divina? Quantos ainda que vão ainda viver grandes sofrimentos? Olha como somos agraciados constantemente. Quanta graça nós encontramos quando nós podemos estender a nossa mão, a nossa palavra, o nosso olhar, a nossa audição ao nosso próximo. Olha quanta graça nos é concedida quando eu posso ver, mesmo aqui com meus óculos, não é? Eu posso ver, eu posso ouvir, eu posso falar. Quanta graça me é concedida para usar para o bem. Então todos nós somos agraciados por Deus. Nem Paulo, nem Santo Agostinho, nenhum espírito que nós temos assim grande respeito e admiração, nenhum deles foi privilegiado. Toda a moralidade que alcançaram, todo o crescimento espiritual que eles alcançaram, foi trabalho de cada um deles. Assim como nos é dado também a oportunidade de trabalharmos nós mesmos para que a gente possa encontrar esse crescimento espiritual, essa paz interior, para que amanhã a gente possa olhar e dizer: esse caminho de luz fui eu que fiz. Enquanto isso, nós vamos continuar com a nossa caminhada, cada dia, cada segundo, agradecendo a Deus, agradecendo a Jesus, agradecendo aos bons espíritos, a nossa família, as nossas dificuldades, agradecendo ao Covid-19 e a qualquer outra situação que nos cerque, que nos ensinam, que nos fortalece e que nos mostram o amor e a misericórdia de Deus, que jamais nos abandonam, jamais. Só agradecimento. Estou aqui nessa casa abençoada,
falando para a espiritualidade amiga aqui e falando para vocês aí. Vamos sempre ser gratos. Nada pedir, que tudo já nos foi dado. A reencarnação, a vida, o ar, o planeta, as oportunidades, tudo nos é dado para que a gente possa crescer, evoluir, aprendendo com tudo isso que nos acontece. Vamos encerrar nosso estudo, meus irmãos, agradecendo. Senhor, te agradeço essa oportunidade maravilhosa de estar novamente na tua casa. Te agradeço a oportunidade de estudo, qual eu sinto muita falta. Te agradeço, Senhor, pela minha família, pelos meus amigos, pelo meu trabalho, por tudo, Senhor. Eu te sou grata. Que eu possa sempre me lembrar, Senhor, dessa oportunidade extraordinária de conhecer o teu amor perfeito, conhecer a tua justiça, de saber que tantas oportunidades nos serão dadas, tantas quantas nós precisamos para evoluir, crescer e chegar à felicidade. Muito obrigado, Senhor. Envolva todos que me ouvem no teu amor e na tua paz. Que assim seja, e graças a Deus.